Concerto com S, concerto com C. Você sabe a diferença, obviamente, porque estudou isso na aula sobre homônimos e parônimos. O problema é que muitas vezes trabalhamos apenas com um macetinho, como concerto com C de canção, de coral, concerto com S de serviço, de sapatos. Porém, há outros sentidos mais incomuns que podem ser cobrados num concurso. Bom, primeiramente, são palavras homônimas. Já vimos isso quando estudamos seção, seção, seção. As palavras homônimas são as homônimas perfeitas que são iguais em tudo, iguais no som, iguais na escrita, como cedo, do verbo ceder, ou advérbio que significa de manhã. Homônimas homófonas, as que têm o mesmo som, que também são chamadas de heterógrafas, que têm escritas diferentes. O que acontece com seção com SSS, que significa reunião, seção com SC cedilhado, que é a repartição, e seção com C e dois S, que é o ato de ceder. E as homônimas homógrafas, as que têm a mesma escrita, heterófonas, com sons diferentes, como ocorre com o coro, do coral, e eu coro, ato de eu corar. As palavras apresentadas, então, conforme vocês já sabem, são homônimas, homófonas, heterógrafas, pois têm o mesmo som, concerto e escritas diferentes, uma com C, outra com S. Vejamos-las. Concerto com C é o ato ou o efeito de concertar, que obviamente também se escreve com C. Significa combinação, acordo, pacto. Aqui é de acordo com o dicionário Wise, inclusive os exemplos. Então, combinação, acordo, pacto. Abrimos mão de qualquer concerto com ele, pois discordamos de seus métodos, ou seja, não há acordo, não há pacto, não há combinação. Concerto também pode ser reunião, conjunto, todo. O Brasil no concerto das nações, no concerto do mundo todo, a reunião das nações, a reunião de tudo que forma o mundo político em si. Arrumação, ordem, como era preciso dar concerto àquela balbúrdia de elementos, arrumação, concerto com C. Participação, auxílio, atuação, praticamente ninguém usa a palavra nesse sentido, por isso até pode ser cobrada num concurso, como pediram o concerto da polícia para encontrar aquele parente desaparecido, pediram o auxílio, pediram a atuação da polícia. Muito incomum esse uso. Consonância de vozes ou de sons, como acontece com a harmonia de sons, bastante comum esse uso, como o concerto das vozes nas partes do coro foi um dos pontos altos da missa. Concerto com C, a consonância, a harmonia das vozes. Mas também pode ser série de sons ou de ruídos sem que haja uma harmonia. Por exemplo, em algumas cidades há um verdadeiro concerto de buzinas, séries de sons, séries de ruídos, nem sempre harmônicos. E finalmente, talvez o mais utilizado, o mais conhecido, a peça musical, como o concerto para violoncelo e orquestra, tudo isso concerto com C. E como vimos, provém do verbo, deriva do verbo concertar com C, que evidentemente tem de significar estar em harmonia, estar em acordo, como suas aspirações concertam com as nossas, estão em harmonia, estão em acordo. Significados pouquissimamente conhecidos, pelo menos no Brasil: enfeitar, ornar, ornamentar, concertar com C, como concertou a entrada com guirlandas de flores.
Na época de Natal é muito comum isso, as famílias consertam a entrada da casa com uma guirlanda de flores. Consertar no sentido de enfeitar, ornamentar. Outro sentido também que praticamente ninguém usa e poucos conhecem, consertar com C, no sentido de construir, erguer, montar, armar. Consertar uma cena para uma representação teatral, montou uma cena. Consertaram uma pérgola no fundo da casa, quer dizer, montaram, armaram uma pérgola. Muitas pessoas chamam de pergolado, mas o ideal é pérgola. Fazer soar acordemente, obviamente, que é no sentido do som, no sentido da música, como concertar uma área. Área é um trecho de uma peça musical, trecho de uma ópera. Concertar com C. Concerto com S, obviamente, o ato ou efeito de concertar também com S, e os significados há vários significados, mas todos são muito parecidos, então resumi em 2 significados aqui. A restauração ou a recomposição de alguma coisa, como consertam-se sapatos, reparam-se sapatos, o conserto do vestido que estava rasgado, o conserto da cortina que caiu, o conserto da madeira que rachou, quer dizer, qualquer que seja a recomposição ou a restauração ou a reconstituição de alguma coisa que se deteriorou por algum motivo. E um sentido pouquíssimamente utilizado e que certamente trará dúvidas ao concurseiro é o concerto com S no sentido de equilíbrio, no sentido de boa disposição. Dá uma vontade de colocar um C em virtude do significado de equilíbrio, de disposição, mas, e aliás eu coloquei C no momento de escrever, o concerto das linhas do rosto, o equilíbrio, a boa disposição e, por que não dizer, a própria harmonia. É o sentido que pode trazer problema se algum concurso quiser cobrar de vocês isso. E concertar com S, com todos os sentidos em torno de fazer voltar à forma ou ao estado primitivo, como consertar um vaso quebrado com S. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa, pode confiar. E você sabe, você, aluno, é o meu foco.